Sabe, o que mantém uma sociedade de pé? E o que acontece quando as coisas começam a desmoronar? Olha, essas perguntas não são nem um pouco novas. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, mergulhar em alguns textos bem antigos para explorar essa briga constante entre o caos e a ordem. Vamos ver que tipo de lição a gente pode tirar disso. Vamos lá. Nossa jornada começa com essa frase, que é um pouco inquietante, né? Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ela vem do antigo livro de Juízes e é uma descrição bem direta de uma sociedade que está, assim, à beira do colapso. Essa é a própria definição do caos, e é daqui que a gente parte. Mas na prática, o que isso realmente significa? Bom, o mesmo livro nos dá um estudo de caso fascinante, a história de um homem chamado Mika. É um retrato bem vivo do que acontece quando a bússola moral de uma sociedade simplesmente se quebra e o desejo pessoal vira a única lei que importa. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa imaginar o cenário. Pensa só, não tinha um rei, não tinha um governo central forte, as tradições que costumavam unir o povo estavam se perdendo. E nesse vácuo de poder, a ideia do que era certo ou errado começou a ser decidida por cada um, sabe? Cada pessoa, cada família por si. E a história do Mika mostra direitinho como esse caos se manifesta na vida real. É quase uma espiral de decisões ruins. Tudo começa com um roubo dentro de casa. Aí a mãe, em vez de corrigir a situação, tenta consertar o erro com um ato religioso bem distorcido, mandando fazer um ídolo. E o Mika leva isso um passo adiante, construindo a própria religião particular, com direito a templo e até um sacerdote contratado. Cada passo é guiado não por algum princípio, mas pelo que é mais conveniente no momento. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. O caos que o Mika criou não fica só na casa dele. Ele se espalha, é contagioso. Uma tribo inteira, os Danitas, descobre esse santuário particular dele. E em vez de verem o erro naquilo, eles cobiçam. Eles não só copiam a ideia, eles simplesmente roubam tudo. Os ídolos, o sacerdote. O que era um problema de família vira, de repente, uma crise tribal. E essa é a conclusão assustadora da história. Quando a regra é cada um faz o que quer, o resultado não é liberdade. É uma sociedade onde o mais forte dita as regras. E roubar é só mais uma forma de conseguir o que se deseja. Bom, essa história deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável. Se a falta de regras leva a isso, qual é a alternativa então? E é isso que nos leva a explorar outras visões antigas que propõem um caminho bem diferente. Para encontrar uma alternativa, nossa busca nos leva ao livro dos Salmos. E aqui a perspectiva muda da água para o vinho. A gente sai do caos da sociedade humana e mergulha na harmonia incrível do mundo natural. O Salmo 104 pinta um quadro de um universo que funciona com uma precisão impressionante. Não é por acaso. Os céus, a terra, os oceanos, o sol, tudo opera dentro de limites, de ciclos bem definidos. Existe um ritmo, um padrão, e cada criatura, da menor à maior, tem seu lugar e seu propósito nesse sistema gigantesco. A grande sacada aqui é a seguinte: a ordem não é uma invenção humana. De acordo com essa visão, ela já existe, faz parte da estrutura do universo. O desafio para a humanidade, então, não seria criar ordem do zero, mas sim descobrir essa harmonia que já está aí e se alinhar a ela. Ok, se existe essa ordem toda no cosmos, como é que a gente reflete isso na nossa sociedade? O livro de Provérbios tenta responder a essa pergunta. Ele nos dá um projeto, não para as estrelas ou os oceanos, mas para o nosso dia a dia, para as nossas interações, com foco em justiça e ética. Olha só que contraste direto e poderoso. De um lado, uma observação bem cínica de como o mundo geralmente funciona. Poder e riqueza atraem amigos enquanto a pobreza isola. Do outro lado, um comando moral. Não é uma descrição de como as coisas são, mas uma declaração de como elas deveriam ser. O que isso nos diz no fundo? Que a ordem social não é algo que acontece naturalmente. Ela exige uma escolha. É a decisão consciente de nadar contra a corrente do interesse próprio. E, em vez disso, praticar a bondade, principalmente com quem é mais vulnerável. É nessa escolha moral que uma sociedade ordenada de verdade se constrói. A gente viu a ordem no cosmos e na sociedade. Mas a nossa última visão de ordem nos leva a um lugar ainda mais profundo, o interior do ser humano. O Evangelho de João sugere que a fonte mais fundamental da ordem não está lá fora, mas aqui dentro. Essa é a declaração central da ideia dita durante um diálogo à noite com um líder religioso chamado Nicodemos. É uma afirmação bem enigmática que aponta para uma mudança radical, não só no comportamento, mas na própria essência de uma pessoa. Então,
o que significa isso de nascer de novo? É uma metáfora para uma reordenação interna completa. A ideia não é só seguir umas regras novas, mas ter um ponto de partida totalmente novo para tudo. Uma transformação que realinha motivações, desejos e a própria identidade. A implicação disso é profunda. Regras externas podem controlar o comportamento, mas não conseguem mudar o coração. Essa perspectiva defende que uma ordem duradoura na sociedade só pode surgir de pessoas que foram, primeiro, ordenadas por dentro. É um processo de dentro para fora. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que todos esses textos, juntos, revelam sobre essa escolha fundamental entre o caos e a ordem. Esse resumo aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a gente tem o caminho de Juízes, onde o eu é a autoridade final, o resultado, como a gente viu com Mica, é caos, conflito, desintegração. Do outro lado, os Salmos, Provérbios e João propõem uma alternativa, se alinhar a uma ordem superior, e o resultado prometido é a harmonia, no universo, na sociedade e dentro da gente. No final das contas, a tensão toda se resume a isso. A fonte de autoridade é interna ou é externa? A vida é guiada pelo desejo pessoal do momento ou por um princípio maior, que transcende e dura? Esses textos antigos argumentam que a resposta a essa pergunta determina o tipo de mundo em que a gente vive. Isso tudo nos traz de volta para o presente, porque essa busca por ordem não é só uma história antiga. A pergunta final, então, continua no ar, hoje, na nossa cultura, nas nossas comunidades e nas nossas próprias vidas. Sobre quais princípios estamos construindo as coisas? O que estamos escolhendo como nossa fonte de ordem?